Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à terceira aula do curso de GitHub. É a terceira vez que eu estou gravando essa aula, então vamos lá. As outras vezes teve alguns problemas. Hoje a gente vai começar a utilizar o GitHub Desktop. Então eu já vou até abrir ele aqui, GitHub Desktop. Uma dúvida de um dos alunos, e eu já vou responder logo agora. Me perguntaram por que usar o desktop em vez do bash, tá? Basicamente é por questão de facilidade, porque o Git Bash você usa por linha de comando, você tem um pouco mais de controle, mas ele não é nada intuitivo, então você tem que dedicar um pouco de estudo e compreensão, entendendo como usar isso aqui, e muitos dos casos não faz muito sentido, entendeu? Porque eu entendo que nós, como programadores, a gente tem que usar isso aqui, ó, e não isso aqui, entendeu? A gente tem que saber o que a gente quer e não saber fazer. Porque a forma de fazer depende muito das situações e existem ferramentas que ajudam a gente nisso. Então, eu sei o que eu quero fazer, que é o versionamento, ou uma branch nova, ou um commit, enfim. Agora, como eu vou fazer, por aqui é mais difícil, por aqui é mais fácil. É essa a diferença. Então, eu uso esse para o GitHub e para versionamento local no computador, ou em outras plataformas, tipo o GitLab, ou o servidor da Azure, o Azure Teams, ou alguma coisa do tipo, eu uso o Kraken, tá? O GitKraken, ele é parecido com o desktop, ele é um pouquinho mais complexo, ele tem um pouco mais de coisas para utilizar, mas ele é nessa vibe, entendeu? Então, a gente vai... Eu não vou usar o Kraken agora. Não quero usar isso. A gente vai aqui pro GitHub Desktop, tá bom? Hoje a gente vai criar um novo repositório aqui nosso. A primeira coisa que você tem que criar, se você está nessa tela, é vir aqui em File e New Repository. Se você está na tela de início do GitHub, do GitHub Desktop, o aplicativo, se você está na tela de início dele, vai ter um botãozinho azul bem aqui escrito New Repository. E aí você vai por esse caminho. Mas a tela é a mesma. Aqui vocês vão colocar o nome do projeto de vocês, tá? E aí no caso do projeto, vão existir algumas regrinhas para a gente poder considerar o projeto, tá? Na hora de fazer ele. E uma das regrinhas é o seguinte, você precisa pensar em um projeto que ele vai ser puro HTML e CSS. O JavaScript vai entrar? Talvez, eu não sei, mas ele é para funcionar com o CSS e o HTML puro. Então, é um site estático, tá bom? Site estático. E aí vocês vão pensar em um projeto e o projeto é aberto, vocês escolhem o que vocês quiserem, o tema, o conteúdo, o que vocês quiserem. O único pedido, por enquanto, o seu projeto, ele tem que ter mais de um item, tá? Então, ele tem que ter itens e tem que ser mais de um. Pode ser um portfólio? Pode, mas o seu portfólio vai ter que ter mais de um item, entendeu? Pode ser uma loja online? Pode, aí é legal, loja online é legal. Uma Wikipédia da vida é legal, alguma coisa do tipo assim é legal. Então, ele tem que ter o item e tem que ser mais de um item. E o que é o item? Porra, é um item no site. Você tem que ter um bloco ali que você vai repetir aquele bloco, tá? Então é isso. No nosso caso aqui, como já é a quarta vez que eu tô fazendo, eu vou colocar qualquer nome, porque eu vou utilizar esse aqui, ó, Enciclopédia das Abelhas. E aí, no caso, eu vou colocar aqui qualquer nome para poder criar só o repositório e mostrar para vocês como que você cria e como que você utiliza essa ferramenta. Os nomes, ele tá até me dando aqui o alerta, os nomes no Git e no GitHub, eu acho que só no GitHub, eu não lembro se é nos dois ou é só em um deles, mas os nomes, eles não podem ter espaços, tá? Eles sempre seguem, eu não sei nem se pode caractere especial, deixa eu ver. Não pode caractere especial também. Então, o nome, ele sempre segue, então eu não consigo fazer isso, por exemplo. O nome, ele sempre segue essa norma daqui, tá? E aí, você pode colocar o nome que você quiser aqui embaixo, ele vai traduzir aqui, tá? Então, vocês podem colocar o nome correto aqui em cima, assim, ou vocês colocam do jeito que vocês quiserem, mas saiba que ele vai mudar para o nome correto aqui embaixo, tá? Então, o nome que vai ficar no repositório vai ser esse daqui de baixo. A descrição vai ser a descrição do seu projeto. Essa descrição só vai servir para entrar no README, no começo dele. Então, eu vou escrever qualquer coisa, tá? Aqui, vocês vão escolher o local onde ele vai ser armazenado. É muito importante isso para você entender onde que seus projetos estão. Tudo bem que usando o Git Desktop você não precisa, mas é bom você entender. Então aqui, eu uso, geralmente, uma pasta dentro do documento, uma pasta chamada Ambiente de Desenvolvimento. Aí eu coloco aqui as linguagens, e aí dentro da linguagem eu coloco o projeto, tá? Então aqui eu vou colocar dentro do Git, que é a pastinha onde eu estou criando esses testes. Aqui já tem os outros três, que eu já fiz isso 3 vezes. Isso aqui é a quarta vez, e é a quinta aula que eu gravo desse episódio. Eu vou salvar ele aqui. Então, vou selecionar a pasta, ele já vai estar aqui dentro, beleza? Ele vai ser salvo lá na pasta do Git. E aí aqui eu coloco iniciar o repositório com o README. O README ele é um documento descritivo do seu
projeto, ele é um documento em hipertexto. A gente vai aprender a escrever e a fazer um README bonitinho, com algumas dicas que são padrões e algumas dicas minhas. E a licença vocês vão utilizar a MTI, tá? Depois eu vou gravar um vídeo explicando mais sobre essas licenças, mas por enquanto vamos usar a MTI, porque ela é mais ampla, entendeu? Então, vamos lá, criar o repositório. E aí ele criou. A gente pode agora ir lá no Google, aqui no GitHub. Aqui eu estou entrando no meu GitHub. E se a gente for olhar aqui, a gente tem vários repositórios. O último é o das abelhas, que eu vou utilizar. Mas esse que eu acabei de criar, que é o qualquer nome, ele não entrou. Por que ele não entrou? Porque a gente precisa lembrar da nossa aula passada, que é o seguinte. A gente precisa lembrar que... Ah, mentira que ele apagou. Ele apagou. Enfim, a gente precisa lembrar que ele criou apenas no computador. Ele não criou na nuvem ainda, entendeu? Lembra que ele passa, volta aí na aula anterior e dá uma olhadinha, ele passa o fluxo dele, ele passa a imagem para o computador, e do computador ele passa para o servidor do GitHub. Esse servidor ele é chamado de Origin. O Origin é onde ele está armazenado todas as versões daquela aplicação, entendeu? É a aplicação Origin. Por quê? Você vai puxar as coisas de lá para atualizar e devolver para lá. Então, via de regra, o mais atualizado ele tem que estar lá na Origin, tá? Então é isso. Aqui, eu vou dar uma dica muito boa pra vocês em relação a essa setinha daqui, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Porque esse negócio de push e pull, pra gente que não sabe inglês, fica meio confuso. E eu já, inclusive, já mostrei pra algumas pessoas sobre isso, e elas acharam muito confuso essas palavras e se perde. Então, uma dica que eu dou é o seguinte, tem uma barrinha embaixo, ele tá pegando o diretório e criando a origin, tá? Então aqui, ele basicamente tá falando que a aplicação inteira tá no meu computador e ela tem que ser enviada pra cima. Em cima é a nuvem, tá? Imagine uma nuvem como os nimbus mesmo, que vai chover. Quando você tem a setinha pra cima, você tá pegando as coisas da terra e mandando pra cima. Quando você tem a setinha pra baixo, você tá pegando as coisas da nuvem e chovendo em cima de você, tá? E aí, no caso, a gente vai apertar aqui e ele vai criar o nosso repositório lá no Origin, que é lá no servidor principal que a gente tá usando no GitHub. Aqui vai entrar o nome, a descrição que a gente já colocou, e aqui uma opção pra ver se você quer deixar o código privado ou não. Se você deixar ele privado, ninguém vai poder ver ele. Então, deixa público, para você poder compartilhar aqui com a turma. E aí você vai desmarcar isso aqui, que ele tá falando que vai deixar privado, você vai desmarcar, que é para deixar público, e vai publicar ele. A gente vai aguardar um pouquinho, eu vou correr aqui no GitHub, e vocês vão ver que ele já entrou aqui. Então essa é a telinha que vai ficar depois que já entrou aqui o seu projeto, entendeu? E vai ficar com essa telinha daqui. Agora, a gente vai começar o nosso projeto. Se a gente vier aqui no Explorer, que é o Ctrl+Shift+F, né, que é de Find, a gente vai ver a imagem dele. A imagem atual, lembra do conceito de imagem, volta aí uma aula se você não lembra. A imagem atual do nosso projeto é essa aqui. Ele tem um arquivo de README, que é o arquivo que vai explicar o que é o nosso projeto. Ele tem a licença que você escolheu, que no caso a nossa é MTI. Ele tem os atributos do Git, isso aqui é para configuração. E ele tem aqui a pasta do Git, que é onde está as suas versões. Ela está jogada aqui dentro. Confia, ela está aqui dentro. Eu não sei como é que funciona aqui dentro, como que funciona essa organização de pastas, mas confia em mim que ela vai estar aqui dentro. Todas as coisas vão estar aqui dentro, tá? Acreditem. Então é isso. Agora que a gente já viu a imagem dele, a gente vai alterar essa imagem para poder começar o nosso projeto. Então, para alterar a imagem, eu vou vir aqui no VS Code, Ctrl+Shift+A, tá bom? E aí, quando eu aperto aqui, ele já abre o VS Code dentro do nosso projeto. É por isso que é muito bom a gente usar o VS Code por causa dessa integração entre os dois, que um atualiza o outro, isso é muito bom. Poupa tempo, né? E aí aqui, a gente vai começar o projeto. Para começar, como a gente vai mexer com HTML puro, a gente vem aqui em New File, cria um index.html. Por que index? Porque lá na frente a gente vai precisar... Não, na verdade, você pode criar com o nome que você quiser. Eu vou criar com o nome que eu quiser. Nome que eu quiser, .html. Isso aqui nem é recomendado, tá? Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer assim, pra não ficar ruim de mexer depois. Pronto, criei o meu nome que eu quiser, tá? E aí agora eu vou criar aqui um template simples em HTML usando o Emment. Aí eu vou criar aqui alguma coisa no Emment. Vou criar umas sections. E dentro da section eu vou colocar articles, article e uma imagem. A imagem vai ficar aqui. Image e o article. E aí eu vou pegar essa bolha e fazer umas 4 dessas. Pronto. Isso na main, né? E aí a gente precisa também colocar o header e o footer. E aí o meu header, ele vai ser
um H1 aqui. Um H1 e uma image também. Certo? Então aqui a gente criou uma estrutura básica usando Emment. Se vocês quiserem é só pesquisar Emment, é M-M-E-T. Acho que é assim, Emment. Mas aí vocês pesquisam e utilizam isso aqui, ou só vai na minha e tenta entender isso aqui. Se vocês quiserem uma aula extra de Emment, eu posso ensinar, é tranquilo isso aqui. Mas vamos lá. Então eu criei a nossa estrutura básica aqui. Eu vou chamar isso aqui e isso aqui do mesmo nome, que vai ser qualquer nome, né? Pronto. Opa, que eu criei uma bagunça. Pronto. Desculpa, aquilo ali é o framework do HTML. Enfim, tá aí, qualquer nome, bonitinho, perfeito, bacana. Vamos fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E aí agora a gente vai abrir aqui o desktop, Git Desktop. Vou colocar isso aqui no Git Ignore, só porque sim, tá? Mas enfim, aqui a gente já pode ver essa tela. O que isso significa? Vamos entender essa tela daqui. Ele mostrou esse monte de coisa. O que é isso? Aqui a gente está vendo dois changed files, dois arquivos modificados. A gente está vendo aqui as modificações de arquivos. A gente está vendo um arquivo sendo criado, que é o git ignore, porque eu coloquei para criar, tá? E a gente está vendo outro arquivo, que é o nome que eu quiser, .html, que é o arquivo do meu HTML, do meu projeto, entendeu? Isso aqui está mostrando exatamente o que eu modifiquei. No caso, eu modifiquei tudo, né? Porque antes não tinha nada. A gente pode ver aqui um pequeno histórico. Aqui é o que tem antes e aqui é o que tem depois, nas linhas, tá? Aí, antigamente, não tinha linha nenhuma. Agora tem várias linhas, entendeu? É isso que ele está me mostrando. Então, é o antes e depois. E aqui o maisinho significa o que eu estou adicionando. O menos significa o que eu estou modificando. Ou retirando, tá? E aí, no caso aqui, ele está mostrando isso aqui. E o que eu vou fazer? O commit. O que é o commit? É uma pequena versãozinha que ela vai ter a modificação que você fez dentro dela, entendeu? O commit é a versão de uma modificação qualquer, tá? E aí eu vou criar aqui o commit, ele já vem com o nome padrão, que no caso é create, o nome que eu quiser .html. Eu vou deixar esse nome mesmo, eu poderia colocar qualquer outro nome, mas você pode deixar o nome padrão também, tá? E a descrição você pode escrever a descrição que você quiser aqui para mostrar o que você trabalhou nesse commit, que é, eu acho que é com 2 M's, commit, que é a modificação, tá? E aí eu vou fazer o commit to main. O que é esse main? Depois eu vou ter que explicar para vocês, na próxima aula, na aula que vem, eu vou falar sobre branch, e aí a gente vai entender o que é um main, tá? Então, a gente vai fazer o commit to main. Feito isso, a gente está agora com o commit na máquina, e a gente tem que enviar para o servidor. Olha aqui a setinha, tá vendo a setinha? A setinha está indicando que a gente tem alguma coisa aqui que vai enviar para lá. Tá vendo que ela não tem mais a basezinha? Significa que o meu servidor lá, ele já está criado. Eu só vou atualizar ele, tá? Então, eu estou enviando daqui para cima, ou seja, da minha máquina para a nuvem, uma atualização, entendeu? Então, depois eu vou falar sobre isso. Uma regrinha, vocês sempre vão fazer isso, tá? É muito importante. Antes de apertar na setinha, depois que eu já dei o commit, ou antes também, tanto faz, vocês vão procurar a setinha de reciclagem daqui, que é de recarregar a origin, para poder ver se tem alguma coisa lá nova ou não, tá? E aí, no caso, eu vou recarregar a origin, para ver se ela está atualizada. Ela está atualizada, eu envio aqui. Eu vou simular um caso em que a origin não está atualizada, tá? Só para vocês verem. Então, acabei de enviar. Essa outra modificação que eu não quis enviar, eu posso simplesmente vir aqui e apertar em descartar all changes, que é reverter todas as mudanças, ou stash out changes, que é voltar as mudanças aqui no stash, tá? Mas então eu vou descartar todas as mudanças, ele vai voltar o que eu tinha antes, e é isso. Eu tenho um stash, descarto o stash também. O stash é as mudanças guardadas. Enfim, pronto. Agora a gente pode ver lá no nosso Explorer a nossa situação aqui, tá? A nossa nova imagem. Então, essa é a nossa nova imagem. A gente está aqui com o novo HTML e a gente consegue também ver aqui no Visual Studio Code que ele está aqui, atualizado, bonitinho, tá bem aqui. E lá no GitHub a gente consegue dar uma olhadinha aqui nos códigos que tem aqui dentro e ele vai estar aqui dentro, tá vendo? E o nome do commit. O nome desse commit aqui é qualquer outro nome. Os outros foram inicial commit, que é o commit inicial, que é quando tem aquela barrinha embaixo. E esse aqui é o qualquer outro nome. Feito isso, a gente já entendeu como funciona um commit básico. Agora eu vou mostrar rapidamente um outro commit aqui, só para vocês pegarem mesmo. Então, vou fazer aqui uma pequena atualização. A minha atualização eu vou reverter isso tudo. Então, eu só vou colocar um botão aqui no main. Botão. Pronto. Coloquei um botão aqui no main. Vou colocar o nome do botão de meu botão. Escrito assim mesmo, meu botão.
Vou criar aqui o meu botão, tá salvo o meu botão. Se vocês forem lá, aqui no desktop, vocês vão ver que já tem o meu botão. Ah, deixa eu fazer um negócio antes. Eu vou tirar uma section, essa do meio, e a última section eu vou colocar aqui no Alt, imagem qualquer. Agora, vocês vão ver a aparência do GitHub, tá? Do desktop. Aqui dá pra ver que a gente tem o seguinte. A gente tem a adição de uma nova linha. Aqui o pequeno histórico, lembra? Que antes era... Calma aí. Antes era 13.13 e aqui não tinha nada. Agora é 13.13, criou-se a 14 e antes a 14 era aqui. Então dá pra ver que a gente criou uma linha. Aqui tá falando que a gente criou outra linha também, não sei aonde. Nesse do meio daqui que a gente apagou, tá mostrando que antes tinha coisa, agora não tem nada. Tá vendo? Esse mini histórico aqui é isso. Antes tinha coisa, agora não tem nada. Antes não tinha nada, agora tem alguma coisa. Antes não tinha nada, agora tem alguma coisa. E aí nesse daqui, a gente vê que a gente mexeu na linha 23, 24, 25, 26, a gente apagou esse trecho. E um outro trecho aqui na linha 25, né, na 25 atualmente, que antes não tinha nada, a gente pegou e alterou ele. Quando ele mostra a alteração, ele mostra dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele mostra que a gente, dessa forma daqui, ó. Ele mostra que a gente removeu essa linha e colocou essa linha nova, entendeu? É assim que ele mostra uma alteração, tá? Aí agora eu só vou vir aqui fazer uma gambiarrinha. Aqui no meu readme, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui qualquer coisa. Eu vou escrever kkkkkkkk, pronto. Vou fazer um commit. Aqui eu tô fazendo pelo próprio GitHub, tá? Pelo online. Aí aqui ele tá pedindo uma descrição, não vou colocar descrição não. Ele tá dando um nome sugerido, eu vou aceitar esse commit. Aí ele já vai fazer, pronto. Agora é o seguinte, aqui nessa minha atualização que eu fiz, eu vou aceitar esse nome que ele tá dando e vou dar uma descrição qualquer aqui. E vou salvar o commit. Quando eu salvo o commit, lembra, você vai e aperta a setinha. Mas lembra da dica da lua aqui. Primeiro você vai e recarrega o origin. No nosso caso, ele vai mostrar exatamente o problema que eu já tinha falado antes. Quando você tem uma versão mais recente rodando online e uma mais antiga na sua máquina, isso acontece se você trocou de máquina, por exemplo, você fez metade do trabalho no CUB e metade do trabalho em casa, ou se você estiver programando com outro programador. Aí ele subiu uma atualização e você não baixou essa atualização. E aí você pode acabar mandando a sua e dar problema. Então primeiro você faz o quê? Você atualiza o origin. Aqui quando ele atualizou, ele já mostrou que tem coisa para puxar da nuvem, entendeu? Ó, essa setinha daqui é o quê? A nuvem, eu tô pegando a nuvem e puxando para minha máquina. É isso, entendeu? Então tem coisa para puxar e aqui dá para ver até o que tá pendente, ó. Tem coisa para empurrar para a nuvem e tem coisa para puxar para a nuvem. São coisas diferentes. E aí aqui a gente consegue forçar a nossa empurração, que é pegar as coisas daqui e empurrar para cima forçadamente, ou a gente pode primeiro atualizar o nosso e depois empurrar o que a gente tinha feito. Então primeiro a gente vai atualizar o nosso. Vamos apertar aqui na chuva, né, que é puxar da nuvem para a máquina, e agora a gente tem que empurrar duas versões, que é a versão que a gente puxou, a gente vai devolver atualizada, e a versão, porque a gente está puxando commit, né, e a versão que a gente acabou de commitar. Então a gente tem dois commits daqui. O commit, ó, eu acho que até dá para ver, não dá para ver os commits ativos, mas eu acho, né, eu não sei onde é que vê, pelo menos. Mas tem dois commits ativos, tem um commit que é o que a gente acabou de puxar, ele tá aqui, ó, o merge branch, que é o que a gente acabou de puxar, ele é o commit. E tem um outro nosso, não, ele tá aqui no histórico, ó. Tem um commit que a gente acabou de puxar, a gente tem que devolver ele, a gente pode não devolver também, né, e cancelar a existência dele. E tem o commit que a gente modificou. Então tem duas atualizações para empurrar de volta, para devolver pro origin. Então a gente vai apertar na setinha, você pode apertar aqui também, tá? Mas eu prefiro na setinha porque aí você tem o controle dessas coisas. Então apertou na setinha, ele vai empurrar de volta para o servidor atualizado. Então agora a gente vai vir aqui e a gente vai ver que a atualização desse aqui, ele está no update, nome que eu quiser. Antes era outro nome, lembra que era outro nome. E aqui, se a gente abrir, ele está aqui com o nosso botão, que é aqui, botão, meu botão, entendeu? Então é assim que você faz commit, muito simples. Pega aqui, abre o Visual Studio Code, escreve alguma coisa aqui no seu código, sai do Visual Studio Code, pega, salvou aqui, aceita isso aqui, coloca qualquer descrição, faz o commit, puxa a atualização do servidor, se tiver, né? E se não tiver, você empurra com a setinha e depois ele vai estar aqui atualizado, entendeu? Muito fácil aqui, muito fácil, muito simples, isso aqui, porra, muito facinho. E a tarefinha de vocês é vocês fazerem o primeiro projeto de vocês, né? Começarem somente a estrutura, façam apenas a estrutura, ainda não preenche com conteúdo, faz só a estrutura por enquanto. E aí, mandem o link dele pra gente aqui no grupo do WhatsApp pra gente poder conferir. É isso, acabou a aula de hoje. Tchau, tchau.